Por favor, Paulo, pode vir. Prazer. Olá, boa tarde. É um privilégio, né, estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da experiência que nós estamos fazendo. Ele falou aqui que ele está fazendo, ninguém faz nada sozinho, tem um time grande para isso, nossos parceiros aqui com a Score, tem um time aqui, parte do time da equipe, tem a BCG também que está com a gente nesse projeto. Então, vou tentar aqui, nos 15 minutos, dividir um pouco com vocês a nossa jornada, que parece muita coisa, mas a gente estava lembrando ali que a nossa implantação mesmo aconteceu em abril, maio, né? Então, mas tem tanta coisa acontecendo de lá para cá. E aí vou deixar uns 5 minutinhos no final para colocar um vídeo para vocês que ele resume também um pouquinho do que a gente está construindo lá na Via. Bom, a Via, na verdade, é a empresa que administra Casas Bahia e Ponto Frio. Então, são 1.000 lojas, são 50 mil pessoas e são quase 35 mil pessoas nas lojas, nos pontos de venda. É um negócio que se juntou, era um negócio físico e online segregados até 2016, que teve uma integração no final do ano de 2016. Então, tem uma jornada imensa de transformar tudo em omnicanalidade e a transformação digital. E acho que um pouco do desafio que a gente tinha, como é que é o passador aqui? Ele passa lá? Bom, a gente tinha um desafio grande, a gente sempre olhou para o nosso negócio e via performances distintas de uma loja para outra, e as condições eram sempre iguais, a gente tinha os mesmos produtos, mesma precificação, mesma condição física, mesmo marketing, e a gente via distinções muito grandes, mas mesmo dentro de uma loja, quando a gente olhava, você via a diferença muito grande de um grupo de vendedores para outro, né? Então, você separa lá o time em quartis, você sempre via uma dispersão que era grande, e você sempre tinha gente jogando muito bem, gente com dificuldade, e a gente procurava ali saber quais eram os segredos que quem fazia diferente, fazia melhor, qual era o segredo de cada um. E acho que a gente foi desenvolvendo, aos poucos, uma ambição de conseguir construir na Via algo muito próximo do que a gente faz para os clientes, né? Aplicando muita inteligência, muita ferramenta para descobrir comportamentos, saber o que eles querem, o que se oferece. Como é que a gente usa toda essa tecnologia a favor do próprio time, né? Que num time grande também. Então, acho que estava ali, a gente tem volume de informações, a gente tem hoje 2 milhões de produtos, 2 milhões de itens que a gente tem à disposição para oferecer para o cliente. Como é que você faz o time conhecer a maior parte desses produtos e saber mais do que o cliente sabe, né? O poder auxiliar o cliente quando chega na loja. Como eu falei, são 1.000 lojas em todas as regiões do país, mais concentrado no Sudeste, mas tem dispersão por todo o país. Um público diversificado, então, e é um público que vem de uma formação que exige com que a companhia ajude no desenvolvimento deles. Então, é primeiro emprego para muita gente. Então, tem ali um desafio de desenvolver as pessoas e ensinar, não só ensinar, mas ensinar a pescar, né? E a gente, olhando para tudo que a gente vê hoje de tecnologia mais disponível, conceito de redes sociais, viralização das coisas, democratização de conteúdo, né? Deixar as coisas mais soltas, um pouco de conhecimento líquido aqui, fluindo, de fato, de uma forma mais livre, a gente se desafiou a procurar um caminho, e aí foi quando a gente conheceu o Luiz aqui, e a Score, e fruto até de uma outra investida que a gente tinha feito com o Cubo, com uma outra startup. Então, ali já começou a surgir outras iniciativas, outras oportunidades. E o que a gente queria está mais ou menos resumido nesse slide aqui, que era de construir uma experiência diferente para o time, conseguir digitalizar esse processo, ou seja, usar a tecnologia que está aí disponível hoje para colocar isso na mão de cada um, fazer isso de uma forma democrática, cada um acessa como quer, a hora que quer, do jeito que quer, com liberdade de horário, com um diferencial que eu acho que ele era mobile, a solução tinha que ser mobile, a gente queria que estivesse na mão da pessoa o tempo inteiro. A gente está atendendo um cliente, mas entre um cliente e outro, por que não usar o tempo para poder aprender um pouquinho mais, para poder, né, buscar um conhecimento diferente. Mas, especialmente, acho que a última perninha que está aqui embaixo, que é de personalização, ou seja, que a gente conseguisse, de fato, fazer conteúdos que tivessem a ver com cada uma das pessoas. E acho que esse era um desafio grande. Como é que, em geral, a gente empacota, cria grupos de pessoas, clusters, mas a gente queria, de fato, que fosse algo individualizado e que tivesse, né, uma correlação muito grande com a emoção, que as pessoas
quisessem usar aquilo porque aquilo é bom, porque aquilo faz bem para ela, porque aquilo ajuda, que gerasse reconhecimento, gerasse orgulho. E a gente foi, aos poucos, conseguindo construir aqui uma jornada para poder embarcar tudo isso na solução, né? Que não é só tecnologia, tem um monte de coisa embarcado junto, mas a gente foi aqui buscar e a gente encontrou o Luiz e a plataforma do Score como um caminho para a gente poder construir tudo isso. A gente tem hoje lá a Eva, que é um robô, é um bot, que é o personagem dentro de um aplicativo que faz a interação com todo o time. A gente começou com o time de vendedores, hoje a gente já foi para outras funções, e a gente tem aqui planos de ir para outros grupos, não só para os nossos vendedores hoje que estão dentro das nossas lojas, mas inclusive para os nossos pequenos e médios empreendedores que têm suas empresas vendendo através da nossa plataforma de marketplace, que a gente sabe também que eles têm dificuldade de desenvolvimento, de investimento, de conteúdo, e levar essa mesma inteligência para os nossos sellers, levando para cada um deles também o que pode ser importante para eles, que pode fazer diferença no negócio deles. Tem por trás de tudo que a gente construiu uma maneira de interagir, que é o desafio de conseguir informar para cada pessoa algo que seja muito relevante e que gere uma oportunidade para ela. A gente acreditava que a viralização, o engajamento com a solução que a gente estava construindo, ela viria da capacidade nossa de fazer com que a pessoa soubesse que a cada momento que ela interage, ela tem alguma coisa boa para ela, né? E que quanto mais ela interagir, mais ela aproveita. E que aquilo fosse viciante, que aquilo fosse contagiante. E que a gente não tivesse que fazer um grande esforço para fazer com que as pessoas se engajassem e usassem. Então, que aos poucos, cada um usando e aproveitando, vai disseminando e fazendo com que as pessoas, por conta própria, tivessem vontade de usar. E que a gente fosse capaz de fazer essa solução cada vez melhor, ela está sempre beta, está sempre em construção, sempre em desenvolvimento, mas tudo aquilo que a gente põe é uma boa solução, uma solução com muito valor e com uma boa experiência. Então, a gente chega para um vendedor hoje e diz para ele, olha, até aqui, você fez isso, isso e isso, e você está conseguindo esses resultados. Mas a gente vê pessoas em condições muito parecidas com a sua, que estão fazendo coisas diferentes e estão tendo resultados diferentes. Olha só onde você pode chegar. Então, assim, colocar ali a cenourinha na frente e fazer com que cada um tenha uma ambição diferente, porque está todo mundo ali a fim de crescer, a fim de ganhar dinheiro, a fim de realizar seus sonhos, mas muitas vezes ele não sabe o caminho, né? Então, a gente usa as boas referências, tudo aquilo que a gente aprende com os bons, para poder gerar valor e conteúdo para todos. A segunda coisa é motivar ele e dizer, bom, se você fizer isso, ou seja, tem um caminho aqui, né? Se você fizer isso, quanto você consegue ganhar com isso, né? Quais vão ser seus ganhos? Aonde você consegue chegar? Né? O que tem aqui para você de fato? E conseguir motivar ele a percorrer o desafio, porque não é simples dar um passo, é muito simples para quem está fazendo, mas para quem não faz não é. Como é que eu encorajo ele a de fato correr o risco que a gente está pedindo para ele correr, a arriscar alguma coisa diferente? E por fim, a gente falou, bom, a gente não adianta só dizer, olha, tem gente fazendo isso, né? Se você fizer isso você ganha tanto, tem uma grande oportunidade para você, mas legal, e como eu faço isso? E aí, acho que aqui transmite muito da questão de gestão de conhecimento, que, na verdade, a gente, para cada gap, para cada dificuldade, para cada oportunidade que tem um conteúdo junto. E esse conteúdo são os mais diferentes formatos. Pode ser um conteúdo específico sobre um produto, pode ser a experiência de alguém que faz muito bem alguma coisa e que a gente encaixa o conteúdo ali, pode ser sobre a venda de um seguro, de uma garantia, sobre um produto, sobre qualquer coisa, sobre a maneira de atender o cliente. Pode ser simplesmente indicar para ele quem faz bem e que ele deveria procurar, né, como é que a gente dá matching com as pessoas que têm gaps e capabilities que se complementam e fazer com que elas, por conta própria, se conectem e consigam trocar experiências e conhecimentos. Então, tudo que a gente constrói segue essa dinâmica, esse direcionamento de informar, motivar e direcionar, ou seja, está na palma da mão. Então, assim, ele recebe a informação, ele sabe quanto ele pode chegar, o que ele precisa fazer e o que ele tem que fazer. E à medida que ele vai interagindo,
ele vai também buscando novos conhecimentos, né? Despertando a vontade de querer alguma coisa a mais. Então, até a maneira como a gente constrói o diálogo pelo bot com cada vendedor é dando alguma coisa que gera interesse e perguntando se ele quer continuar. E aí depende dele querer continuar, fazer uma conversa mais longa ou fazer uma conversa mais rápida. Depende do tempo que ele tem, depende de onde ele está. E acho que é assim que a gente vem construindo essa jornada. Várias barreiras no meio do caminho. Acho que antes de falar dos números, quando a gente começou a fazer isso, a primeira discussão que tinha, bom, vamos usar celular no horário de trabalho? Pode, não pode? Até então a empresa proibia qualquer vendedor de usar o seu smartphone na área de venda, porque a prioridade é o olho no olho com o cliente, tem atenção. Né? Então, já era uma grande dificuldade. Agora a gente está querendo usar o smartphone como solução para ele se desenvolver no intervalo de tempo entre um cliente e outro. Então, isso foi uma primeira barreira. A segunda era, bom, mas pode usar só no horário de trabalho, pode usar depois. Então, vem as questões jurídicas, as questões trabalhistas. Tudo era obstáculo que a gente ia colocando na frente, dizendo, legal, a gente sabe que não pode, a gente sabe o que a gente quer, portanto, a gente vai ter que colocar energia para poder superar esses obstáculos. O próprio contrato com a Score aqui, né, numa empresa do porte da nossa, tem uma série de protocolos para você contratar um fornecedor que muitas vezes uma startup não consegue atender. Então, você também tem que quebrar paradigmas em maneira de construir a solução. Então, enfim, a gente foi aí vencendo várias barreiras, mas eu acho que uma, especialmente para nós, que nasceu uma empresa de varejo. Varejo já não é um segmento no mercado que era muito favorável a ficar trocando informações um com o outro, era cada um muito por conta própria, diferente de outros segmentos que já compartilham mais informações. Segundo, era uma empresa com origem familiar, com uma gestão familiar até pouco tempo atrás. Então, o segredo era a alma do negócio. Né? Então, não compartilhava nada, tudo era feito in-house, tudo era feito dentro, e a gente sabia que para conseguir fazer tudo isso, sem ter as pessoas certas, capabilities que a gente precisava, soluções que a gente precisava, a gente ia demorar muito tempo. Querer contratar tudo isso, colocar tudo dentro de casa, ia custar caro e ia demorar. Então, achar os parceiros certos e quebrar um pouco dessa cultura de que tudo tem que ser aqui dentro e a gente não pode conversar com ninguém, acho que foi, não só para esse projeto, mas tem sido para outros, no nosso CRM, em tudo que a gente tem feito lá de investimento para o negócio como um todo, acho que um grande segredo para o negócio. E aqui a gente conseguiu casar nosso time com um reforço e desenvolvimento da própria equipe, para que a gente possa também ir construindo dentro de casa uma equipe que tenha experiência com análises avançadas de dados, com Big Data, com inteligência artificial, Machine Learning, tudo isso. Mas vamos buscar aqui o Luiz, a gente foi buscar a BCG, que eu já mencionei, como um parceiro, para ajudar a gente a acelerar o desenvolvimento disso tudo, para que a gente não perdesse tempo, até que a gente fosse formatando dentro de casa uma equipe que dá conta de seguir em frente. Hoje os nossos números são esses aqui, a gente tem mais ou menos 18 mil vendedores e gerentes de loja que acessam a nossa aplicação. São mais de 400 variáveis que a gente processa e analisa o tempo todo para a gente descobrir qual é a melhor conversa que a gente pode fazer com cada vendedor, porque o conceito que está por trás é esse. Assim como a gente, no negócio, se desafia a saber qual é a próxima oferta que eu posso fazer para um cliente, porque ele vai ter mais propensão de comprar, aqui é qual é o melhor conteúdo, qual é a melhor provocação que eu posso fazer para cada pessoa do time, que vai gerar o maior valor para ele e o maior valor para o negócio. E, para isso, a gente processa muitas variáveis, analisa tudo isso para descobrir o que é relevante. E a gente processa aí mais de 5 milhões de transações por mês e envia milhões de mensagens o tempo todo, certo, Luiz? Tem aí uma discussão sobre infraestrutura para dar conta disso tudo. E, à medida que a gente está indo com a nossa jornada, cada vez mais, muito interessante isso, assim, no começo a gente tinha que empurrar um pouco o time para ser mais criativo e colocar as coisas no ar. Hoje, à medida que você exercita a criatividade está andando mais rápido do que a nossa capacidade de desenvolver e de executar. Né? Uma coisa super interessante que está muito acentuado lá. Bom, a gente tem aqui, em relação à avaliação do time sobre frequência de diálogo, porque a gente tem uma agenda de relacionamento com cada pessoa, a gente tem uma frequência de conversa para não ser over, né? E para também não ser pouco, e ele tem a liberdade depois, conforme o interesse de cada um, de buscar mais conteúdo ou acessar menos. Mas a gente provoca proativamente uma quantidade de conteúdos. A frequência, o conteúdo e as novidades são super bem avaliados. Aqui está o vermelhinho, na verdade, eu não gostei, né? Os dados mais positivos estão aqui embaixo. Então, tem entre gostei e gostei muito, uma avaliação muito boa.
A gente tem um super engajamento, aqui é foto do time lá com o app e o robozinho. A gente tem não só aquela parte de informar, motivar e direcionar o cara para conseguir, mas a gente tem um reconhecimento também. Então, não só o reconhecimento financeiro é importante, a gente criou lá as estrelas que representam uma reputação, então tem a esmeralda, dourada, prateada, black, conforme o destaque de cada um, ele recebe uma estrela, e eles postam estrela em rede social, eles têm um orgulho de mostrar isso para todo mundo. O engajamento é extremamente alto, aqui é o público de gerente, aqui é uma liderança intermediária que tem os vendedores, aqui são as pessoas que interagem mais do que 5 vezes por semana, ou seja, está praticamente todos os dias, né, mais do que 5 vezes, mais de 5 dias na semana, interagindo com o robô e conversando, ou seja, um engajamento bastante elevado. Tem gente, claramente, ainda que tem mais para avançar. Aqui é um pouco do ganho que a gente já tem, ou seja, o crescimento em termos de desempenho de quem é mais engajado ou menos engajado, que mostra que quanto mais consome, né, mais está conseguindo se desenvolver. Isso aqui eu vou passar, que são dados mais de desempenho por quartil. E eu acho que, para finalizar, antes de colocar o vídeo, tem poucos meses, já fizemos muita coisa, o ritmo é sempre muito acelerado, a capacidade de desenvolver e de absorver o conteúdo é incrível, e a gente já tem uma visão da estrada gigante pela frente. A gente está conversando agora e personalizando a interação, ou seja, para que não só ele consiga fazer, né, tem push e pull, mas também olhando para Google Assistant, como é que a gente consegue fazer com que a comunicação entre as pessoas e o bot seja cada vez mais fluido, cada vez mais natural, usando linguagem natural. A gente tem uma série de analytics para evoluir, a gente está expandindo para outras funções, eu já falei isso para vocês aqui logo no começo, tem novas funcionalidades. E eu acho que do que está aqui, o que eu acho que vale a pena dizer para vocês é que é contagiante, né? Então, à medida que a gente vai fazendo as coisas, hoje a gente já tem feedback do time pedindo mais coisas o tempo inteiro, reclamando de dias da semana que ele não recebe alguma coisa, e isso agora começa a ser uma construção conjunta. A gente criou uma curadoria para a gente poder gerenciar todos os conteúdos, né, e cuidar da linguagem, como é que a gente se interage com o time. Mas eu acho que, de fato, acho que o nosso objetivo está sendo alcançado, está no começo ainda, mas está sendo alcançado, em construir uma forma de dialogar que tem valor para todo mundo, que é personalizado. Tem gente que acessa no ônibus, tem gente que acessa na escola, tem gente que acessa em casa, na hora que quer, do jeito que quer, tem vídeo, tem material, ele recebe o que é importante para ele, mas ele pode consumir qualquer coisa a qualquer momento, sem restrição, use sem moderação, ele usa o Wi-Fi da loja, o link é patrocinado, não consome pacote de dados, a gente fez de tudo para que, de fato, fosse um consumo muito intensivo de tudo, que fosse viciante. Vou passar aqui um pouco um vídeo que resume, e aí a gente caminha aqui para o final. Teve um dia corrido e não deu tempo de ir atrás de novos conhecimentos para melhorar o seu desempenho? Sem problema, é só pegar o celular e... Alguém me chamou? Opa, pessoal, para quem ainda não conhece, essa é a Eva. Oi, gente! Eu estou todo dia no seu celular para que você possa melhorar nas vendas, bater suas metas e aumentar suas chances de premiação. Pois é, ela entrega tudo o que você precisa na palma da sua mão. Graças ao uso de novas tecnologias e técnicas de inteligência artificial por trás do Via App. Agora você tem à sua total disposição esse recurso inovador que está sendo usado pelas maiores empresas do mundo, como o Google e Facebook, mas voltado para um time de vendas que só a gente tem. Nós somos pioneiros dessa tecnologia que foi pensada para você. Porque você é especial. Pessoal, então não fique de fora. Se você ainda não baixou o Via App, faça isso agora e perceba como você vai melhorar nas vendas e aumentar seus ganhos. Como é que a Eva consegue fazer isso? Funciona assim, a Eva aprende com você para que você possa aprender com a Eva. Parece complicado, eu sei, mas não é. Ela vai explicar melhor pra gente. É simples. Eu acompanho os números do seu desempenho durante todo o mês e, com base neles, elaboro planos sob medida para que você atinja melhores resultados. Porque eu sou único, a Eva é única, você é único. Cada caso é um caso. Importante, as dicas que eu passo para você são totalmente confidenciais. Só vão para você e mais ninguém. E são diferentes das que chegam no celular do seu colega.
Cada um acessa a sua. Afinal, comigo é tudo personalizado e sigiloso. Sabe quando você entra numa academia de ginástica? O instrutor te pede alguns exames e, com base nos resultados, ele monta uma série de exercícios e uma dieta que só serve para você, baseada no seu peso, no seu objetivo. Eu acho que ficou mais claro agora, né? Além de dicas diárias do modelo de incentivo, dou vídeos de produtos e serviços e muitas curiosidades. Sem falar nos extratos diários, para que você se mantenha muito bem informado sobre seu status, sem precisar ficar entrando em um monte de sistemas. E tem mais, de dicas de como manter o foco, a como fazer para atingir seus objetivos, com base na sua premiação projetada. Afinal, eu estou aqui para ajudar você a atingir suas metas em venda mercantil, serviços, CDC e IR. Aliás, não só eu, mas também uma grande equipe por trás, correndo atrás dos melhores conteúdos para te ajudar a aumentar sua premiação e mostrar os pontos em que você pode melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar, né? E tem também dicas de colegas referência nos pontos em que você pode melhorar. Se você se destaca num ponto, eu consigo te indicar para um colega que ainda precisa melhorar neste ponto, e vice-versa, para que vocês troquem experiências e todo mundo saia ganhando. E lembrando, a pessoa que vai bem no quesito não sabe que quem foi indicado a procurá-la precisa melhorar. É tudo confidencial, lembra? E quem tem bom desempenho merece ser reconhecido. Se você ainda não tem a sua estrela, juntos chegaremos lá. Toda sexta-feira eu envio novas estrelas para os melhores da última semana. E no fim do mês, tem as estrelas do mês para aqueles que foram bem no acumulado. Viu só que legal? Todo dia é dia de usar o Via App para crescer ainda mais como vendedor, alavancar suas vendas e aumentar os seus ganhos. Então, faça da Eva sua melhor amiga e entre no Via App todo dia, sem moderação. Até porque você não gasta nada do seu pacote de dados. É tudo por nossa conta. Ah, se a gente ainda não se encontrou no seu celular, acesse a Play Store e faça o download do Via App agora mesmo. Também está disponível para iOS. Espero você. Eu preciso de umas dicas para melhorar meu IGP. Tem como me ajudar? Ah, entendi. Aqui, ó, você foi passando. Acho que esse é um pouquinho do resumo. A gente está agora, essas estrelas que geram uma reputação, a gente está desenvolvendo uma mecânica para conectar com outros benefícios, ou seja, o que eu ganho em ser Black, né? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de ser um Black. A gente está também tagueando o nosso sistema todo hoje de venda para que a gente não só lide com as variáveis que a gente conhece de resultado, mas que a gente consiga olhar o comportamento do vendedor ao longo do atendimento do cliente, que geram resultado e transformar todas essas variáveis em insights também para dar dicas de como melhorar o desempenho. E a gente está aqui numa jornada de personalização para fazer com que o conteúdo para cada pessoa seja distribuído de acordo com o horário de preferência que ele usa. Então, de acordo com o consumo, a gente personalizar a maneira como a gente interage e entrega. Tem um monte de coisa pela frente ainda, mas fecho aqui, acho que tem uns minutinhos para perguntas e respostas, né? Obrigado. Queria agradecer aqui, antes de fechar, queria agradecer aqui o time que está aqui representando, que é quem faz tudo isso, eu só vim aqui apresentar, tá? Pode ficar aí, Paulo, beleza. Pessoal, põe o link só um pouquinho que a gente vai reforçar um recadinho aqui. Pessoal que conseguiu acessar o Slido, enquanto a gente lê a primeira pergunta, pode ir perguntando, tá? Só que, como vocês devem saber, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Então, a gente vai ter um rap ali em cima, que é uma parte muito importante do evento. A gente vai dar mais detalhes depois, então fiquem, tá? Quem puder ficar, por favor, fique, não vai embora, que o Paulo você vai estar lá com a gente, né, Paulo? Claro. Ah, maravilha. Tá lá, vamos beber, talvez a gente até roda uma demo da Eva lá para quem quiser olhar e quiser conversar mais com o Paulo também, né? Ela está aqui no meu celular.
Então, pessoal, ó, o link do Slido é daquele jeito ali, tá? Ele é o Z maiúsculo 532. Pelo que o pessoal falou aqui no meu ponto eletrônico imaginário, tem muita gente que não está conseguindo acessar o link do Slido. Então, é sli.do/Z maiúsculo 532. É aquele número. Então, podem ir mandando perguntas aí para o Paulo que acho que a gente vai conseguir responder todas. Mas eu vou começar aqui pelas mais... e não esqueçam de colocar o nome também, tá? Por favor, porque senão você vai ficar aqui como anônimo. Tem um monte de anônimo aqui que é... Aí, de repente, alguém manda uma cantada para o Paulo aqui, o Paulo é um cara comprometido. Não adianta nada. Bom, a primeira pergunta é uma anônima e alguém perguntou se vocês rodaram um piloto antes de lançar. Fizemos sim. A gente, na verdade, começou com uma experiência até de fazer webséries para o time, sobre conteúdos, e isso foi no final do ano passado. E aí a gente foi tendo sacadas diferentes. Eu acho que o bacana do projeto é isso, a cada experiência que você faz, as ideias vão brotando, e a agilidade do time nosso, junto com a Score, a BCG foi fundamental para a gente poder ir adaptando, porque a gente foi vendo várias coisas mais interessantes que a gente podia ir fazendo, mas a gente foi fazendo pilotos, e o rollout mesmo a gente fez em maio desse ano, né? A gente estava com mais ou menos 2.000 vendedores até o piloto, depois a gente escalou para todos eles. A gente sentiu lá os dramas de plataforma, de mensageria, para conseguir mandar... Quantos milhões de mensagens está mandando hoje? 1 milhão de mensagens por semana. Então, para absorver esse conteúdo todo, a gente teve que ir ajustando a infraestrutura, mas a gente fez pilotos, né, num período aí de mais ou menos 3 a 5 meses, que foi ajudando a gente a calibrar o que a gente ia entregar. Acho que é isso, né? Mais uma aqui, Paulo, da TMI, acho que é TM, da Lock Engenharia. Ela perguntou que processos e ferramentas auxiliam e na identificação de gaps e capabilities dos colaboradores da Via Varejo. Não tem tanta tecnologia assim, não. Na verdade, o que a gente faz é a conversa fluir lá também. Acho que uma das coisas que ajudou muito, num certo período, foi que a gente construiu um blog onde eu interajo direto com os 30 mil vendedores, com os 30 mil colaboradores que a gente tem nas lojas. E, através desses diálogos, dessas conversas mais fluídas, em rede social, no blog, fazendo a conversa fluir, a gente foi percebendo quais eram as principais dificuldades. Isso foi muito bom para o início, mas depois, acho que com a capacidade da gente colocar um capability de análise de dados muito, muito robusto, fez com que a gente fosse descobrindo, aí aplicando inteligência artificial, machine learning, aprendendo muito mais do que a gente imaginava que a gente seria capaz de aprender e de ir trazendo novidades e coisas que a gente foi incorporando ao longo da jornada. Então, mas acho que o começo foi muito da crença e da dificuldade que a gente via. A gente é uma empresa que é muito próximo da loja. O nosso negócio é a venda em si, então essa proximidade fazia com que a gente já tivesse uma ideia inicial e a gente tinha uma visão do que a gente queria construir, que eu acho que a gente está bem aderente a ela ainda. Mas o como isso aconteceu e o que a gente descobre hoje, a partir de análise de dados, e as variáveis que a gente está coletando ali são mais de 400 e vai aumentar exponencialmente com todo o tagueamento que a gente está fazendo da jornada de venda do vendedor com o cliente, é o que traz aí um grande aprendizado, que a gente tem muita coisa ali que a gente nem sabia nem imaginava. Então, e a gente vem absorvendo e aplicando isso. Agora a última, porque o nosso tempo está um pouquinho apertado. Que é do Anônimo também. O Anônimo está mandando bastante pergunta hoje. O desenvolvimento do catálogo para suprir os gaps foi desenvolvido de que forma? Através do próprio usuário ou por uma área de treinamento? Na verdade, a gente já tinha uma base de conhecimento grande, que tinha lá no nosso LMS e tal, e a gente incorporou isso, mas a gente depois foi fazendo construindo maneiras diferentes de produzir conteúdo. A gente tem os nossos youtubers, ou seja, bons vendedores, caras que são craques em algumas coisas que a gente identifica pelo próprio desempenho. Ele mesmo grava, ele posta para a gente o vídeo dele, a gente compartilha com as pessoas que precisam daquela informação. Então, não é compartilha com todo mundo, mas compartilha de maneira inteligente.
A gente chegou a contratar, a gente produzia vídeos, porque a gente sabe que leitura não é uma coisa rápida, não é simples, nem todo mundo gosta. Então, a interação são vídeos curtos, rápidos, bem objetivos. A gente chegou a internalizar uma produtora, dada a quantidade de conteúdo que a gente produz hoje. Era caro produzir isso fora na quantidade que a gente queria produzir. E a gente hoje produz, acho que a interação faz com que a gente descubra conteúdos novos para serem produzidos, além do que naturalmente vem da indústria, dos nossos fornecedores, de coisas novas que a gente está lançando, mudanças de sistemas, processos, mas tem muito conteúdo que vem do próprio time hoje, e a gente depois estrutura isso e faz isso ser distribuído de uma maneira inteligente. Acho que é isso. Bom, acho que é isso. Não vai dar mais tempo de... Mas, pessoal, happy hour... Todo mundo lá em cima, troca uma ideia com o Paulo. Mais uma meia dúzia para vocês perguntarem. Sabe explicar melhor? A gente roda a Eva lá, beleza? Obrigado, hein, Paulo? Obrigado a você.